Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café de Escritor, sempre trazendo muitas novidades, muita informação aqui sobre escrita, livro e tudo mais que for possível e necessário. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhecia o nosso canal, então eu convido você a nos seguir, a clicar aqui embaixo para você receber todas as novidades, as notificações e as muitas atividades e tudo que a gente faz aqui. Bom, então sirva-se de um bom café, a gente agora já tem uma xícara exclusiva, logo vai estar disponível. Então sirva-se de um bom café que a gente já começa o assunto de hoje. E para hoje eu separei um assunto bem interessante, que é nicho na escrita de ficção. O que é esse negócio de nicho na escrita de ficção? Então primeiro vamos a alguns termos, né, dessa pergunta, desse assunto, dessa afirmação. O que é nicho? Nicho é tudo aquilo que é uma segmentação dentro de alguma coisa maior. É muito usado no marketing, porque ele foca exatamente naquilo que se quer atingir, naquele público que você quer atingir. Então isso é um nicho. O nicho é uma forma de identificar pessoas e necessidades num local específico, para que essas necessidades, esses desejos sejam atingidos enfim, que se possa resolver isso para aquele grupo de pessoas. Mas como ajustar esse nicho de mercado, que é uma coisa do marketing, para a nossa escrita? Bom, aí a gente tem que usar, né, tem que falar sobre gênero, né? Vamos também lembrar o que é gênero. Bom, gênero é um conjunto de textos literários que são específicos, que têm uma mesma característica. Então, por exemplo, romance, contos, poemas, tragédias, comédias, tudo são gêneros, mas aqui a gente está num grupo grande. Agora, para identificar o nicho, a gente tem que descer mais um nível, que é, depois do gênero, tem o subgênero. E aí é que vai estar o nicho que você já está escrevendo ou pode vir a escrever. Quando a gente fala sobre romance, a gente tem muitos subgêneros. Dentro de um grande guarda-chuva de romance, a gente tem o romance, né? Tem a ficção científica, tem terror, tem... enfim, tem muitos e muitos subgêneros dentro do que a gente considera romance. Eu fiz uma pesquisa na internet, você pode fazer também, e encontrei subgêneros que eu nunca tinha ouvido falar e provavelmente você também não ouviu falar. Então vou citar alguns aqui, eu listei alguns de ficção científica, de fantasia, de romance mesmo. Então só para você ver, vou dar uma lida aqui para você. Então, por exemplo, de gênero de ficção científica, a gente tem invasão alienígena, universo paralelo, apocalíptico, inteligência artificial, colonização, cyberpunk, robôs, exploração espacial, steampunk, viagem no tempo. De subgêneros de fantasia, fantasia em quadrinhos, contemporânea, fantasia negra, fantasia erótica, fantasia de contos de fada, fantasias históricas, fantasia de realismo mágico, estranho. Dentro do subgênero de terror, demônios, terror de conto de fadas, fantasma, gótico, ficção mítica, psicológico, vampiros, lobisomens, bruxas, zumbis. Então, a lista não é uma lista final, tá? São somente alguns que eu encontrei. Também sobre o romance propriamente dito, a gente tem vários subgêneros que também não é uma lista final. Então, por exemplo, sobre romance biográfico, epistolar, que é o de cartas, de troca de cartas, romance histórico, romance realista, romance naturalista, romance psicológico e romance romântico. Então, esses são os que eu encontrei, mas certamente tem muito mais que isso. Alguns gêneros e subgêneros estão na moda, sempre tem isso, né? Então, de vez em quando, algum subgênero sobe lá, tem algum livro de sucesso, então todo mundo segue aquele subgênero, porque é aquilo que está vendendo, é aquilo que está chamando a atenção. Mas
não necessariamente você também precisa escrever sobre o que todo mundo está escrevendo. Então eu separei aqui uns conselhos para você que você pode pensar no seu caso, o que seria um subgênero que você gostaria de escrever ou que você já escreve. Talvez você já escreva e não tenha se tocado que isso é um subgênero, mas que você tenha essa certeza do que você está fazendo, não somente pela moda, como eu falei, mas também por convicção e por saber que é aquilo que você quer fazer. Então, como encontrar o seu nicho, o seu subgênero, que vai ser aquilo que você realmente vai gostar de escrever. Então, a resposta é o que está na pergunta. É aquilo que você gosta de fazer num primeiro momento, aquilo que te interessa realmente. Não adianta você querer escrever uma coisa que não te interessa, que é uma coisa que só porque os outros estão fazendo você vai atrás. Não adianta, isso vai ser muito penoso, você vai ter um esforço muito grande, talvez não consiga chegar num patamar, digamos assim, que as outras pessoas já estão, que gostam daquele universo, que gostam daquele subgênero. Então, a primeira coisa é você olhar para aquilo que você realmente tem interesse e não seguir somente por moda, como eu já falei antes. Bom, eu separei 3 pontos aqui principais para te ajudar justamente nessa busca pela sua escrita, pelo seu subgênero, pelo seu nicho. Então, o primeiro deles é: busque aquilo que você realmente deseja escrever. E para isso você pode se fazer 4 perguntinhas. No que é que eu sou bom? No que é que eu quero ser bom? O que é que me interessa? E o que é que existe de interessante em mim? Então essas 4 perguntinhas são importantes você responder, porque você vai se conhecer. Eu já falei muitas vezes aqui que escrita é autoconhecimento. Nós precisamos nos colocar inteiramente na escrita. Quem nós somos. Não adianta você simplesmente pegar um material, um tema que você quer escrever e escrever de uma forma simplista. Você precisa estar dentro daquela escrita, você precisa viver aquilo. Isso vai fazer você escrever muito melhor, vai escrever com verdade, com sinceridade. Número 2, você ainda não sabe exatamente por onde começar? Então a minha dica é: faça listas. Você pode fazer, por exemplo, uma lista numa coluna com os seus interesses, né? Aquilo que você se interessa na escrita. Quais são os subgêneros, esses assuntos que realmente te interessam. E na outra coluna você coloca a sua base de conhecimento, aquilo que você já conhece. Então, por exemplo, eu fiz uma listinha rápida aqui. Uma lista de interesses pode ser, por exemplo, fantasia, RPG, magos, né? Claro que a lista pode ser enorme, não precisa ser 2, 3 coisas só. A base de conhecimento que uma pessoa poderia ter, ela tem conhecimento em filosofia, ela tem conhecimento em alguma coisa de psicologia, neurociência, ela pode ser um ilustrador, ela pode ter facilidade de desenhar, coisas assim. Então você vai listando essas 2 colunas, interesses e base de conhecimento. Isso pode te ajudar a encontrar muitas coisas que já estão em você e você não sabia. A lista de interesses vai te mostrar os subgêneros, os assuntos que você gosta de escrever, que você já gosta de escrever. E a base de conhecimento vai te mostrar os assuntos que você pode vir a escrever de uma forma muito rápida. Você não vai precisar de uma tonelada de pesquisa, como eu falei no começo, aquilo que você já tem. Você não vai precisar pesquisar profundamente, não vai ter que entrar numa área completamente desconhecida, porque você já tem alguns conhecimentos nessas áreas e você pode explorar isso para começar a escrever. Então, a chave aqui é escrever o que você sabe, explorar tudo o que você sabe. É claro que você vai descobrir coisas novas no caminho, isso a gente sabe. A gente faz algumas pesquisas, sem dúvida, e tem que fazer, porque você tem que trazer novos elementos. Mas eu tenho certeza que muita coisa você já consegue fazer com o que você tem, né? Área de interesse e base de conhecimento. Então capricha nas listas aí, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa. Uma outra coisa que você pode fazer com a lista de interesse é pegar esses termos
e fazer buscas dentro de um site como a Amazon, por exemplo, para verificar quais são os assuntos que estão sendo mais vendidos. É claro, a gente compara o mercado brasileiro com o americano, né? É bem desnivelado, né? Mas aqui também já existem muitos subgêneros. Hoje ainda vi um comentário de uma pessoa no meu canal, nesse canal aqui do YouTube, falando que com 20 livros ela fatura R$7.000 por mês, né? Só com os e-books na Amazon. Então sim, existe mercado, você tem que descobrir quais são. Então faça buscas com esses termos de interesse, veja como estão as vendas, é possível verificar a posição que esse livro está. Isso aqui é assunto exatamente como faz isso, eu prometo trazer num outro vídeo, mas é possível encontrar, saber em que posição esse livro está, como esse livro está vendendo, qual o interesse do público. Você também pode ver os comentários das pessoas em relação a esse livro, a esse assunto, para saber se esse subgênero, se esse nicho realmente tem interesse. Então é importante saber, né? É importante saber no mercado como essa escrita é recebida. O terceiro ponto é a expectativa do público. Não tem como você procurar um nicho que esteja vendendo bem, que é um nicho que você se interessa, sem saber qual é a reação do público para esse nicho, como eles recebem isso. Então, muitas vezes, e eu diria que a maioria das vezes, existe público para tudo. E existem grupos e comunidades para esses subgêneros. Então, você vai ter que procurar isso também. E quando você entra num subgênero desse, quando você já escreve, você vai descobrir que esse público é muito atento. Então, eles esperam que você realmente cumpra todos os atributos desse gênero, mas eles também esperam que você contribua alguma coisa a mais, né? Que você dê a sua contribuição. Por que você é um bom autor desse subgênero? Porque você cumpre todos aqueles aspectos que são necessários, acrescenta alguma coisa a mais, mas também tem que ter o cuidado para não sair do gênero. Porque se você exagera, por exemplo, em algum elemento do gênero, você já vai para um outro gênero, daí talvez você já perca aquele público lá. Então é preciso conhecer o subgênero, é preciso ler bastante, é preciso entender quais são as convenções, o que se espera daquele subgênero, porque o público vai ficar muito atento. Eles vão estar, por exemplo, um livro romântico, quais são os elementos que estão em um livro romântico, né? Tem que ter muito romance, né? Tem que ter ação, tem que ter... enfim, muita coisa que o público quer ler, tem que ter emoção, né? Emoção num livro romântico, se não tiver muita emoção, se você não fizer a pessoa chorar, talvez, eles vão falar, não, acho que se perdeu um pouco nesse gênero, nesse subgênero. Então precisa realmente ler muito, precisa gastar muitas horas conhecendo o subgênero, lendo outros títulos, sabendo quem são os autores, quais são as técnicas que eles usam, como eles escrevem, para que você também possa escrever dentro dessas convenções, como eu falei, mas também usar a sua criatividade, a sua singularidade. Singularidade é o nosso slogan aqui no Café do Escritor, né? Expresse sua singularidade. Você tem que expressar sua singularidade para mostrar a sua escrita, porque você é único. Só você vai escrever desse jeito, mesmo utilizando um nicho, um subgênero estabelecido. Um outro exemplo, se você, por exemplo, escreve um romance psicológico. Então, usando tudo aquilo que eu já falei antes, você tem que conhecer um pouco da psicologia das pessoas, como funcionam, quais são os dramas que movimentam as pessoas. Então, um romance psicológico, ele não está muito tão focado no exterior. Também está, claro, porque o exterior faz parte. Mas a grande movimentação, os grandes conflitos estão dentro da pessoa.
E você precisa saber explorar isso. Por isso, lembra da base do conhecimento? Para escrever um romance psicológico, tem que ter uma base, tem que ter uma base de conhecimento psicológico, alguma coisa, não precisa ser psicólogo, mas tem que pelo menos entender como funciona, ou ter passado por questões psicológicas. Claro, você pode falar sobre o que você passou também e usar isso em personagens. E saber explorar isso da melhor forma, de uma forma que atraia, né, que seja atrativa, mas também que não caia num clichê. Clichê é aquilo que é muito batido, muito explorado, que a pessoa vai ler e falar, eu já li isso aqui antes em outros lugares, né? Então, evite os clichês, mas mantenha as convenções e crie sempre alguma coisa a mais. Isso é a expectativa do público. Lembre-se sempre, você é um prestador de serviço. Os autores, os escritores são prestadores de serviços. A gente está à disposição do público. Lembre-se sempre disso, e não o contrário, tá? Não são eles que estão à nossa disposição. Nós estamos produzindo material para eles consumirem. E eles vão dar a sua opinião. Vão dizer, é bom, é ruim, não gostei, gostei e assim por diante. Então pense sempre no leitor. Claro que você você não pode também deixar a sua maneira original de escrever, mas você tem que entender o leitor, o que ele quer, o que ele busca. Você tem que estar a serviço dele. E o que a gente precisa para ser um bom escritor? Ter público, né? Ter leitores. E isso, como é que você consegue? Você consegue estando com eles, mostrando quem você é, aquilo que você faz, em grupos, comunidades e tudo mais. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Porque esse daqui também é complexo e tem muitas nuances. Então, um outro vídeo eu vou trazer sobre como conseguir, como estar com o seu público, como alimentá-lo para que ele te siga e assim por diante. Então, para terminar esse assunto de nicho, de subgênero e tudo mais, eu quero desafiar você a sonhar um pouquinho. Tá? Sonhar é sempre importante, né? Ainda mais para escritores. Então, pense um pouquinho, onde você gostaria que a sua escrita levasse você? Tá? Onde você quer chegar? Isso é importante saber. Se você não tivesse nenhum obstáculo, eu sei que a gente coloca obstáculos que até não existem, outros existem, mas vamos supor, não existe nenhum obstáculo. Não tem falta de tempo, não tem falta de dinheiro para você se sustentar enquanto você escreve, não tem, não tem falta de equipamento, não tem problema com espaço, você tem o seu lugar perfeito para escrever. Então, suponha que você não tenha nenhum obstáculo. Onde você quer chegar? Pense nisso. Porque se você não souber onde você quer chegar, você pode correr o risco de não chegar a lugar nenhum. Então, estabeleça muito claramente. Eu falo para os meus filhos, olha, eu fiz isso. Bom, você pode mirar mais alto, você pode mirar o céu e as montanhas, né? Não que não esteja bom o que você já está fazendo, mas pode sempre sonhar mais alto. Onde você quer chegar? Então, pense sobre isso, sonhe, né? Tire o seu tempo para sonhar, que isso vai fazer a diferença, porque com base onde você quer chegar, você pode estabelecer todo um projeto, todo um planejamento, como você vai fazer para atingir aquele objetivo. Isso é essencial. Você precisa saber planejar, tratar a sua escrita de uma forma profissional. Você é um profissional, é uma profissional da escrita, não é apenas uma pessoa que escreve. Então, se valorize, trate a sua escrita com valor. A sua escrita tem o valor que você der a ela. Então, se você não der valor nenhum, ela realmente não vai ter valor. Mas eu insisto, sonhe, faça metas, estabeleça metas muito altas, que é realmente onde você quer chegar, e trabalhe com todas as suas forças para atingir suas metas. Gente, eu espero que tenha ajudado você a clarear um pouco essa questão do nicho, a questão do subgênero,
como você planeja, como você imagina chegar lá onde você quer. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado nisso. E a gente continua, né? Como eu falei, tem muitos subassuntos aqui no meio. A gente está falando de subgênero, mas tem assuntos e subassuntos aqui no meio que precisam ser tratados mais para frente. Então, continua seguindo aqui. Se você ainda não segue, clica aqui para seguir o canal. Também comenta, que eu gosto muito dos comentários, respondo a maioria, né? Às vezes não consigo responder todos, mas eu procuro responder todos. Então, eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.